Vamos lá para a palavra. Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 19. Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. Que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê a vitória nessa madrugada. Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. Interessante, né? Quando Jesus ele foi morto, né? Ele foi crucificado. O que foi que aconteceu? Os discípulos ficaram com medo, gente. Os discípulos ficaram com medo depois que Jesus foi morto. E o que aconteceu? Eles estavam escondidos com medo de judeus. E aí Jesus foi aonde os discípulos estavam. Jesus foi lá se aparecer para os discípulos. Que maravilha, né? E Jesus está aqui. Jesus está aqui conosco porque ele está vivo e reina para sempre. E ele chegou com os discípulos e disse assim: a paz seja convosco. Olha que maravilha, gente. Jesus, a paz na terra. Nós temos problemas, lutas, dificuldade, enfermidade. Temos tudo isso que o mundo oferece. As aflições do mundo nós temos porque nós estamos no mundo e não somos do mundo. Mas nós temos que ter a paz de Cristo. Não é porque você tem problemas que você tem que ficar sem paz. Cristo está na nossa vida, então ficamos em paz, ficamos confiando em Cristo, ficamos confiando no nosso Deus, ficamos confiando que o Senhor está conosco até a consumação do século. E a gente vê um bando de crente sem paz, né? Ai, mano, tô com problema, eu não consigo dormir. Eu durmo muito bem, só acordo para orar. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu como muito bem. Eu durmo muito bem. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. A gente vê um bando de crentes sem paz. Ai, eu tô sem paz. Ai, eu tô preocupada. Ai, eu tô ansiosa. Ai, eu tô angustiada. Ai, eu tô agoniada. Ai, eu não sei o que fazer. Se tu não sabe o que fazer, deixa que Jesus sabe. Deixa que Jesus coloque em ordem o que está em desordem. Deixa que Jesus vai estar te ajudando. É muito bom que muitas das vezes a gente não sabe o que fazer, porque nesse momento ele vem e faz. Aquilo que é para a gente faz. Mas aquilo que é para ele fazer, não adianta que não é eu nem você que vai fazer. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, tem coisas que é o próprio Deus que vai fazer na nossa vida. Tem coisas que é o próprio Jesus que vai fazer acontecer na tua vida. Lembra quando José estava na prisão? O que ele podia fazer? Ele tinha que fugir da prisão? Não, ele ficou lá. Ele não podia fugir da prisão. Então, o que aconteceu? Ele ficou lá e o que foi que aconteceu? Deus deu um sonho ao faraó e depois desse sonho, José chegou até faraó através de Deus, através do Espírito Santo, de sabedoria, revelou o sonho e o que foi que aconteceu? Deus colocou José como governador. Então, tem coisas na nossa vida que é Deus que vai fazer, que é Jesus que vai fazer. Tem coisas que somos nós que o teu marido é tu que tem que conquistar ele. A tua mulher é tu que tem que conquistar ela. Não é Deus que vai conquistar a tua mulher para ti, não. Ele pode te enviar a tua esposa, ele pode te enviar o teu esposo, mas é você que vai ter que conquistar, é você que vai ter que cuidar, é você que vai ter que manter o amor, o relacionamento, é você que não vai ter que deixar esfriar esse amor aí, né? O inimigo ele quer esfriar, gente, o relacionamento, o inimigo quer esfriar o teu casamento, o inimigo quer esfriar a tua vida com Deus. O inimigo infeliz de Satanás que é frio, né? Satanás é frio, gente. Satanás é frio, ele quer esfriar a gente. Então, louvado seja Deus, sabe por que ele consegue esfriar muitos? Porque a pessoa não ora, porque a pessoa não jejua, porque a pessoa não vigia e porque a pessoa não se alimenta da palavra de Deus. Se você não tem essas práticas,
o inimigo vai te esfriar. Vai te esfriar no casamento, vai te esfriar no trabalho, vai te esfriar dentro da congregação. Se você não tem prática de oração, se você não tem prática da palavra, se você não tem prática de vigilância, se você não tem prática de jejum, meu querido, o inimigo vai te esfriar. E a gente vê um bando de crente que não tem essas práticas. Não tem só tem a prática de pedir oração. Não, pelo amor de Deus, não consegue orar. Mas quando você não consegue orar, gente, é a mesma coisa que você dizer que você não consegue conversar com Deus. Você consegue conversar com tantas pessoas, horas e horas, e não consegue conversar com Deus? Então, se você não consegue conversar com Deus, você não consegue orar. Louvado seja Deus, porque a oração é uma conversa com Deus, a oração é uma conversa com o Pai. Jesus vivia conversando com o Pai, Jesus vivia tendo intimidade. O que é intimidade? É você conversar com aquela pessoa. Intimidade é você chega e conta os teus problemas, a tua tristeza, a tua alegria, a tua vitória. Isso é intimidade, você confia naquela pessoa ao ponto de contar os teus problemas para ela. Assim é com Deus, você confia em Deus e você conta, mas irmã, eu não vejo Deus, tá que nem o Tomé. Tomé foi preciso ele tocar em Jesus, ele ver em Jesus para ele crer. Você é Tomé? Quem é Tomé aqui? Olha só, né? O Senhor me deu essa palavra na madrugada. E aí Jesus chegou com os discípulos dizendo, Pai seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. Aí Jesus pega, mostra para Tomé, mostra as mãos dele. Olha as mãos deles perfuradas pelos pregos. Olha as mãos deles, perfurada pelos pregos. Os pregos que eram para estar na tua mão. Os pregos que eram estar na minha mão. Olha minha mão bonita aqui, ó. Olha para tua mão bonita. Tem alguma marca de prego aí nas tuas mãos? Tem? Tem alguma marca? Às vezes tem uns calos de quem trabalha muito, né, na roça, essas coisas tudo. Minha mão não tem muita coisa não, gente. Mas a tua mão não tem uma marca de prego. A de Jesus tem. A de Jesus tem. Ele veio e Jesus pegou, mostrou-lhe suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Aí os discípulos ficaram alegres porque Jesus estava vivo. Aí os discípulos ficaram alegres porque Jesus voltou. E os discípulos ficaram alegres porque Jesus ressuscitou. E os discípulos, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, viram que a promessa se cumpriu, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Interessante, né, que Jesus ele falou, estava profetizado que ele iria para a cruz, que ele iria morrer e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas se você prestar atenção, não tinha ninguém esperando Jesus ressuscitar. Eu não encontro na Bíblia. Se você aí que estuda a Bíblia já encontrou isso, me mostre, por favor, porque eu ainda não encontrei ninguém esperando a ressurreição de Cristo. Eles até falaram, né? Marta e Maria falaram que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia, mas ninguém estava esperando. E o que foi que aconteceu? Por que eles se assustaram? Por que eles não creram? Porque eles não creram na promessa que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas o mais interessante, que a promessa que vem de Deus, quem faz acontecer é Deus. Mesmo que os discípulos não tivessem mais crendo que Jesus ressuscitaria, mas a promessa se cumpriu. Ele ressuscitou e vive e reina para sempre. Louvado seja Deus, tem promessas na nossa vida que às vezes você nem crê, nem acredita mais. Não vai acontecer, está demorando, não vai acontecer na minha vida, mas Deus prometeu, ele vai cumprir, porque foi ele que prometeu a promessa. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Cuidado com os adivinhadores, cuidado com revelações, cuidado com pessoas que estão dizendo aí que Deus vai te dar outra mulher, tu dando casada. Isso aí não vem de Deus não, hein? Cuidado, que Deus não é Deus de confusão. Cuidado que Deus não é Deus de fazer confusão na cabeça de ninguém, não. Cuidado que Deus não vai... você está no casamento e aí você escuta uma revelação que alguém disse assim, olha, Deus vai tirar a tua esposa e vai te dar outra. Mentira de Satanás.
Deus não vai tirar a tua esposa e não vai te dar outra, não. Ou ele prepara e leva a tua esposa, mas ele tirar a tua esposa para dar outra, ele não vai, não. Se ela for a tua esposa que ele te deu, né? Agora, se for uma que tu arrumou, que tu escolheu da tua vontade, que tu passou à frente de Deus, agora que tu é cristão, tu tem que estar aí, ó, de joelho dobrado para ela se libertar. Ou de joelho dobrado para ele se libertar, né? Ou coisa difícil, né, gente? É libertação. Ou coisa difícil é os seres humanos ser libertos. As pessoas acham que é fácil ser liberto. Lutar contra a sua própria carne. Lutar contra os seus desejos, lutar contra o pecado, renunciar aos seus desejos. Olha a coisa difícil é a libertação do ser humano, gente. Você pensa que é assim, orou, pronto, está liberto. Você pensa que expulsou o demônio, está liberto. Isso tudo é o processo de libertação. Vai para a igreja, o pastor ora, expulsa o demônio, porque chega lá cheio de demônios, na verdade. Chega assim. Chega cheio de espíritos imundos dentro do templo. Uns têm medo, né, com a oração em posição de mão. Ai, não vou não, que pode o demônio se manifestar, pode o demônio cair por terra. Eu não vou não. É mesmo que tu tá dizendo assim, não, eu não quero ser liberto. Aí tem aquela hora, a hora da imposição de mãos, de libertação. Aí pessoas lá, né, vão sendo libertas. Louvado seja Deus. Aí permanece na igreja, permanece na doutrina, permanece buscando a palavra, para que a sua casa continue limpa, para que os demônios não voltem a habitar na tua vida, habitar no teu coração, habitar no teu pensamento. Tudo é um processo de libertação. Porque as pessoas acham assim, expulsou o demônio, pronto, está liberto. Foi liberto naquele momento. Mas aí tu vai ter que zelar o teu coração. Você vai ter que manter o teu coração limpo. Tu vai ter que manter o teu coração cheio da palavra de Deus. Porque se tu manter o teu coração limpo, aquele demônio vai voltar atrás da casa dele. Ele ainda diz que a casa é dele. Que ele vai voltar para a casa dele. Só que aí, né, a casa não é mais dele, que a tua casa agora é de Jesus. O teu coração é de Jesus. Aí você está orando, está jejuando, está procurando praticar a palavra, está guardando a palavra no teu coração. Aí quando ele chega, ele vê a tua casa adornada, ele vê a casa limpa, aí ele bate fora, ele volta pelo mesmo caminho que ele veio, ele bate em retirada da tua vida. Aí não é preciso nenhum pastor tocar na tua cabeça ou orar em posição de mão para expulsar o demônio, porque quando o demônio vir, ele vai encontrar a tua casa limpa, o teu coração limpo, cheio da palavra de Deus. Tá entendendo? Louvado seja Deus, está aprendendo? Então aprenda. Aprenda que o que é processo de libertação. Sem palavra no coração não dá para ser liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pecado atrai demônios. Viver no pecado vai trazer demônios para a tua vida. Ou vai trazer ou tem demônio na tua vida. Porque os demônios se alimentam do pecado. Os cristãos se alimentam da palavra de Deus. Demônios se alimentam do pecado. Vamos aprender. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora Jesus falava para os discípulos, para os apóstolos. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O Senhor Jesus disse, assim como o Pai me enviou, agora eu envio a vós. Agora eram os discípulos que iam fazer a obra. Então Jesus voltou, ressuscitou ao terceiro dia para mostrar para os discípulos, louvado seja Deus, que ele venceu a morte e para dar as últimas ordens aos discípulos, né? A esses discípulos. E o que foi que aconteceu? Ele disse, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E aí o que aconteceu? E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Prestou atenção? Os discípulos, eles receberam o Espírito Santo nesse dia aqui.
que depois que Jesus passou por toda a cruz, por todo o Calvário, pela crucificação, que Jesus ressuscitou, ele chegou aos discípulos e ele soprou na direção dos discípulos e eles receberam o Espírito Santo. Olha que maravilha, gente. Por que eles não receberam antes o Espírito Santo? Porque Jesus é o Espírito Santo. Então, naquele momento, louvado seja Deus, agradecido, Jesus iria voltar para o Pai, mas o seu Espírito estaria com os discípulos. Está com você, está comigo. Louvado seja Deus. E ele disse, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Olha que maravilha, gente. Aqueles a quem perdoardes, aí Jesus vai dando ordem para eles. Jesus vai dizendo, né, o que eles têm que fazer. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a que os retiverdes, lhes são retidos. Então, gente, para nós recebermos perdão, nós temos que perdoar os pecados. Então, aqui o Senhor estava dando autoridade para os discípulos perdoar pecados. Por que perdoar pecados? Porque eles iam ser usados para expulsar demônios. Eles seriam usados para curar. E muitas pessoas estão doentes por causa de pecado. E muitas pessoas estão doentes por causa de demônios. Muitas pessoas estão enfermas por causa de demônios que vieram através de pecado, de obra de encantamento, de feitiçaria. A tua oração, louvado seja Deus, ilumina a tua vida. A tua oração, a nossa oração, você não precisa gastar nada para orar. Você só precisa ter um coração sincero. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. E todo aquele que é filho de Deus se torna santo. Louvado seja Deus, engrandecido, é santificado por Jesus. Então, eles são santos, sim. Louvado seja Deus. O que nós não podemos é adorar ninguém, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu esposo, nem tua esposa, nem teus filhos. Tu não pode adorar teu carro, tu não pode adorar a ti mesmo. Isso aí é pecado. Às vezes tu tá lá brigando lá por causa da imagem do não sei de que, e às vezes tu é esse adorador que adora algo acima de Deus. E aí, tu é um idólatra. Todo idólatra é aquele que adora algo acima de Deus, que não é Deus. Temos que aprender. Você não quer ganhar tua família para Jesus? Então aprenda a ganhar tua família. Aprenda a ganhar com amor, não julgando, não condenando, não falando aquilo que nem você sabe. É um bando de cego querendo pregar a palavra. Pelo amor de Deus, gente. Ah, Jesus amado, tem pessoas que estão dentro da congregação, não sabe se tem demônio na sua vida, não tem intimidade com Deus, não sabe orar por libertação, não sabe orar por cura, não conhece a palavra, não sabe dar uma palavra para ninguém, não fala na palavra, não evangeliza e vive dentro da igreja. São os fiéis, são os beatos, que estão todo dia dentro do templo, se possível, né? Mas não é o templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o que tem, gente, pelo amor de Deus, um líder, um pastor, ele tem que ensinar o seu rebanho, ele tem que ensinar a orar, ele tem que ensinar a jejuar, ele tem que ensinar a palavra, ele tem que ensinar a você ser essa pessoa, como Jesus fez com os discípulos. Ele tem que ensinar que você tem que ter autoridade contra o inferno, contra o mal, contra o pecado. Louvado seja Deus, engrandecido. Se o teu líder não ensina você a orar, se o teu líder não se reúne com você para orar, né? Se o teu líder não se reúne com você para jejuar, tem que ter na congregação o dia do jejum, né? Era bom que tivesse todo dia. Aquela reunião, quem pode, tem muita gente desempregada. Tem muita gente desempregada. Vamos lá para o jejum todo dia. Quem puder vir todo dia que venha. Quem não puder, venha 1, 2, 3. Né? Jejum na congregação. A gente, pelo amor de Deus, a gente procura uma congregação para jejuar. São poucas que a gente acha com porta aberta às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã.
certo? É 6 horas, né? Eu ia 5 horas da manhã com a minha mãe na fé, jejuar, louvado seja Deus, orar, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Hoje, eu procuro uma igreja aqui para jejuar, se eu quiser ir para a congregação, jejuar, eu ainda não achei. Se tem, eu ainda não achei. Tá entendendo? Então, louvado seja Deus engrandecido, o líder ele tem que incentivar. E para ele incentivar, ele tem que fazer, né? Ele tem que ser o exemplo para você. Então vamos lá, eu vou estar com vocês aqui no jejum, principalmente os pastores que não trabalham, né? Que só trabalham para a obra, só trabalham para Deus. Então, se eles trabalham só para Deus, só para a obra, eles podem sim fazer jejum na congregação, fazer o círculo de oração, estar lá com as irmãs. Mas aí coloca lá para as irmãs e o líder fica dormindo até 10 horas, 11 horas da manhã. Ai, Jesus, difícil, né? É difícil. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Eu não sei por que que colocaram essa responsabilidade para as mulheres. Eu não sei, gente. Por que que colocaram o círculo de oração? E esse círculo de oração, a gente olha só é a mulher. O homem não quer orar. Por que que os homens não querem orar, gente? Fala aí para mim, louvado seja Deus. Por que que a mulher ora mais? Então ele pegou, né? Continuou aqui. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos, Senhor. Mas ele disse-lhe: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Então Tomé disse que só ia crer se ele tocasse ali, né, na mão do Senhor, onde estavam os pregos. Olha só, já pensou, gente? Estava vindo Jesus e falaram que Jesus estava vivo, mas ele disse: Eu só vou crer se eu tocar e se eu colocar a minha mão nos pregos. Meu Deus do céu! Sinceramente, se eu visse Jesus, eu ia dizer: Não, Senhor, não sou digna de te tocar. Tomé, não, como um louco, disse: Não, eu quero ver e quero tocar. Louvado seja Deus engrandecido. E ele pegou. Aí o que que aconteceu? E Jesus estando e Tomé, chegou Jesus aonde Tomé estava, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Novamente, Jesus chega dando: A paz seja convosco. Fico imaginando Jesus, né, gente? Jesus chegar. Por isso que eu digo, quando você orar, só se levante quando você sentir paz, gente. Não se apresse de sair da presença de Deus. Não se apresse. As pessoas, elas são muito apressadas, né? O teu momento de oração não pode ser com pressa. Tem que ser prazeroso, tem que ser com prazer, tem que ser com tempo, tem que ser com dedicação, tem que ser com entrega. Eu sempre dou o exemplo que o Espírito Santo colocou no meu coração. É o mesmo momento da tua intimidade com a tua mulher. Tem que ser com entrega, com prazer, sem pressa, com dedicação. Assim é com Deus, gente. Assim é com Deus, quando você vai orar, tem que ser com prazer, não é porque eu estou te mandando, não é porque eu estou te ensinando, é por com prazer de falar com Deus, de buscar a Deus, de sentir a Deus. Eita, que Jesus foi profundo agora. O homem já não sente mais que aquela mulher o ama. Aquela mulher não sente mais que aquele homem o ama. Fizeram apenas o sexo, mas não fizeram amor. Fizeram amor, não tiveram amor. Não tiveram uma intimidade com amor. Tiveram apenas uma intimidade como se fosse apenas uma necessidade, um alívio do corpo, dos hormônios, né? E tudo isso mais que o corpo tem. O verbo tem que ser claro, gente. O português tem que ser claro. Vocês têm que entender. Se vocês querem o casamento de vocês salvo,
Não tem outro lugar que não comece o teu relacionamento dá bem se não for na intimidade. Se o teu casamento for bem na intimidade, primeiro com Deus e depois com a tua mulher, com teu marido, a tua dia vai ser maravilhoso. Tu vai enfrentar dificuldades, tu vai enfrentar cara feia, tu vai enfrentar problemas, porque a tua vida íntima está bem. Mas quando ela já começa mal, pelo amor de Deus, a mulher já amanhece reclamando. A mulher já amanhece, tem que pagar isso. Pelo amor de Deus, tem que comprar isso. Ainda nem acordou, já tá falando que tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que pagar aquilo, já tá enchendo a cabeça de homem de preocupação. Ou vice-versa, né? Tá enchendo a cabeça da mulher de preocupação. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas sinceramente, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou mulher. Eu sou mulher. E a maioria dos relacionamentos não dá certo por causa das mulheres. Eu trabalho com vidas, eu trabalho com casais, eu trabalho com famílias. Não adianta. A maioria do casamento não dá certo por causa da mulher. E eu vou dizer que é por causa da mulher. Por quê? Porque quando Satanás tentou a Eva, o que foi que aconteceu? Ela caiu na tentação. E o que foi que aconteceu? Eva foi lá tentar o seu marido. E o que foi o problema? O marido deu ouvido à mulher. Então tem muitos maridos dando ouvido à mulher e o relacionamento não está dando certo. Me perdoe, gente. Mas a maioria do relacionamento não dá certo por causa da mulher. Me perdoe. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Não é Deus que está pedindo perdão de vocês, não. É eu que estou pedindo perdão das mulheres. Porque é verdade, gente. É verdade. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o Senhor. Ah, Jesus amado. Vamos lá, vamos lá. Esther, ela deu um banquete para o rei. E o rei falou para ela. O que foi que o rei falou para ela? Que daria a metade do reino dele para ela. Só por causa de um banquete que ela deu para ele. Olha aí. Tá entendendo, mulher? O poder que Deus deu às mulheres? Deus deu um poder, gente. Deus deu uma sabedoria tão grande para a mulher, mas infelizmente tem muita mulher louca. Infelizmente tem muita mulher louca. Pelo amor de Deus, acaba com a família, acaba com o ministério, acaba com a sua vida, depois da depressão, depois tá triste, depois tá pedindo oração e depois bota a culpa lá nos outros, né? Louvado seja Deus. Fica aquele, o culpado foi Adão, não, o culpado foi a Eva, aí depois o culpado foi Adão, aí o Adão culpou Eva, a Eva culpou a serpente. E ninguém assumiu sua culpa, ninguém assumiu sua parte, não é verdade? Louvado por isso que o homem não pode ser dirigido por mulher, que essa mulher é louca. O homem não pode ser dirigido por mulher que não é uma mulher sábia. Tu sabe que a tua mulher é uma louca e tu tá sendo dirigido por ela. O que ela manda tu fazer, tu faz. Deixa Jesus pegar você e deixa Jesus consertar a vida de vocês, libertar vocês. Tem homem aí que, pelo amor de Deus, a mulher é uma louca, não ora, não congrega, não lê a Bíblia, não busca a palavra de Deus, não jejua, não se santifica, não adora a Deus e tudo que a mulher manda tu fazer, tu faz. Jesus está abrindo teus olhos. Não seja dirigido por uma louca. Tu vai acabar com o teu ministério. Tu vai acabar com o teu casamento. Louvado seja Deus, engrandecido. Tu vai acabar com o teu relacionamento com Deus. Louvado seja Deus. Entendemos e aprendemos, mulheres. Eita, que Deus gosta de falar de casamento, né? E as mulheres até pararam de me pedir oração. Tava entrando um monte de mulher, ore pelo meu relacionamento, ore pelo meu relacionamento. Aí Jesus pega, né, e vem aqui e fala, então cuida do teu relacionamento. Então aprende a se relacionar com teu esposo. Aprende a se relacionar com a tua mulher. Eu sempre falo, tudo que Deus quiser para mim, eu quero. E que eu entenda o que Ele quer, né? O que eu entenda o que Ele quer. Eu tenho que entender a vontade de Deus. Eu tenho que entender o querer de Deus. E tenho que obedecer, né? Obedecer, pelo amor de Deus. E aí o que foi que aconteceu? Jesus disse, Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aí Jesus chegou com Tomé e mandou Tomé colocar o dedo nas mãos deles.
onde havia a marca dos pregos. Meu Deus do céu. E chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas creia. Aí Jesus permitiu que Tomé tocasse nele. Mas Jesus foi logo falando, toca, mas não seja incrédulo. O que tem de gente incrédula não é pouco não, tá dentro da igreja, dentro da congregação. Igreja somos nós. Quando Jesus foi arrebatar, a congregação vai ficar. Quem vai subir somos nós que somos a igreja. Prestem atenção nisso. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês, que vocês são a igreja, que vocês são o templo do Espírito Santo, que vocês são templo do Espírito Santo e corpo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo vai subir, então o corpo vai subir com ele, porque não pode a cabeça subir e o corpo ficar, pode? Não pode. Então a cabeça sobe e o corpo subirá junto. Entendemos? Louvado seja Deus. Então, seja corpo de Cristo, seja templo do Espírito Santo, seja noiva de Cristo. Louvado seja Deus, porque Ele vem buscar a noiva dele. Estejamos adornada, cheirosa, coração limpo. O pecado fede. Não podemos viver no pecado. Não podemos viver pecando. No dia do arrebatamento, se eu tiver no pecado, já não subo. Já não subo. Mas, irmã, nós somos salvos por Cristo. Arrebatamento é uma coisa, salvação é outra. Arrebatamento é uma coisa, salvação é outra. Louvado seja Deus e agradecido. Eu posso ser salva, mas na tribulação. Passando pela tribulação, muitos serão salvos na grande tribulação. Então, arrebatamento é uma coisa, salvação é outra. Arrebatamento será para a noiva de Cristo, para a noiva que se adornou, que se limpou, que está esperando o seu noivo. Maravilha, Jesus. Maravilha, né, gente? Você está esperando Jesus? Fala aí para você. Eu não estou esperando Jesus. Tem muita gente que não está esperando Jesus, não, gente. Tem muita gente que não está esperando Jesus. Por isso que ele disse, né, que será um dia de grande lamentação. Para muitos será um dia de bênção, mas para muitos será um grande dia de maldição. Vamos lá. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Aí depois que Tomé toca em Jesus, vê Jesus, ele fala, Senhor meu e Deus meu. Aí disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, e crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Você, esse bem-aventurado que não viu Jesus, mas crê. Eu sou bem-aventurado que não vi Jesus, mas creio. Nós somos bem-aventurados. Aqui os discípulos, eles viram Jesus. Tomé tocou em Jesus, mas você não vimos Jesus e cremos e somos bem-aventurados. Olha só o que ele disse. Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Você viu Jesus? Não viu. Você tocou em Jesus? Não tocou. Ver em corpo físico, né? Você não viu em corpo físico, na matéria. Eu não vi, mas nós somos bem-aventurados. Se você é bem-aventurado, por que você quer viver uma vida maldita? Se você é bem-aventurado, por que você quer viver uma vida como se não tivesse Cristo na tua vida? Se você é bem-aventurado, por que você fica se amaldiçoando? Se você é bem-aventurado, por que você fica aí aceitando tudo quanto é maldição na sua vida? Coloca na tua cabeça, eu sou a bem-aventurada porque eu creio em Jesus. Eu sou bem-aventurado porque Jesus disse que aquele que não viu ele, mas crê, é bem-aventurado. Louvado seja Deus. Aí você está preocupado com maldição, você está preocupado com inveja, você está preocupado com macumbaria, com feitiçaria, você está preocupado com imagens, você está preocupado com tantas coisas e não coloca na tua cabeça que tu é bem-aventurado porque tu crê em Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Vamos encerrar?
Jesus, pois, deixa eu ver que horas tem, 6 horas da manhã, hora gostosa, né? Então, aprendemos as lições de hoje. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Então, olha só, presta bem atenção. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos na Bíblia. Então, depois que Jesus ressuscitou, ele fez muitos sinais, mas que não estão escritos na Bíblia. Então, a Bíblia é um resumo da história, né, de Cristo. A Bíblia é um resumo de Deus. A Bíblia tem tanta coisa ainda maravilhosa que não está escrito na Bíblia. Mas aqui está escrito bastante para a nossa libertação. Aqui está escrito bastante para nós crer em Jesus. Aqui está escrito bastante para que a gente viva da fé, para a gente sermos salvos e sermos libertos. Crê no Senhor Deus e será salvo tu e a tua casa. Este, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo. Por isso que as Escrituras sagrada, ela foi escrita para que a gente creia que Jesus é o Cristo. Então, esse que não dá valor às Escrituras sagradas, ele não crê que Jesus é o Cristo. E ele diz, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, nós só vamos ter vida se for através do nome de Jesus, se for nós crendo em Jesus. Se você crê em Jesus, você tem vida. E você que ainda não entregou tua vida para Jesus, eu te convido a entregar tua vida para Jesus. Eu te convido, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Você ainda que não entregou tua vida para Jesus, que o teu nome ainda não está escrito no livro da vida, eu te convido. Confesse teus pecados para Ele. Se arrependa, entregue sua vida para Jesus e diga para Ele, Jesus me liberte, Jesus me converta, Jesus me salve, Jesus escreve meu nome no livro da vida, eu quero ser salvo por Ti, eu quero ter a vida eterna. Amém? Essa foi a palavra, maravilha, né? Jesus pegou a palavra e foi falando o que Ele queria e respondendo pessoas aqui. Pai querido, Pai amado, abençoa essas vidas, que essa palavra possa ter aumentado a nossa fé, que nós possamos crer no nosso Salvador, que nós possamos, Senhor, colocar no nosso coração que nós somos bem-aventurados, bem-aventuradas. Louvado seja Deus, porque nós cremos no nosso Salvador, e aquele que crer tem vitória. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, mas você não crê, aí você vive como se fosse um perdedor. Você não crê que você é um vitorioso e você vive como se... eu sou perco na minha vida. Creia que você é vitorioso, que você vai viver vitórias. Creia que você é salvo por Cristo e você será salvo por Cristo. Creia no Senhor Jesus. Você tem que crer. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Que a mão do Senhor, que não está encolhida, venha te abençoar. Que o Senhor venha agora repreender toda seta de enfermidade, toda seta que foi lançada por espíritos imundos, seta maligna de enfermidade. Sai dessa vida em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos viver a vida eterna, renovados, com vigor, como a águia. Louvado seja Deus, engrandecido, sempre renovados, porque nós somos a tua igreja, e a igreja ela é renovada, ela é vivificada, ela tem vigor. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Ô Senhor da glória, a igreja é diferente na terra, gente.